O paradoxo, navio de Teseu. O navio de Teseu é um experimento de pensamento muito antigo, que trata sobre a questão da identidade de objetos ao longo do tempo, ou seja, o que faz com que um objeto continue sendo o mesmo, ainda que o tempo passe e ele sofra mudanças. Isso é um problema porque o conceito de um objeto sofrer uma mudança parece ser paradoxal. Por um lado, se o objeto mudou, ele não deveria ser mais o mesmo objeto. Por outro lado, se ele não fosse o mesmo objeto, nem poderíamos dizer que ele mudou, já que teríamos outro objeto e não o mesmo que foi mudado. A história do navio de Teseu é o seguinte. Em comemoração à vitória de Teseu contra o Minotauro na ilha de Creta, os atenienses mantiveram a tradição de anualmente levar o navio do herói até Creta e de volta a Atenas. Isso se manteve por muitos anos, e com o tempo, a madeira do navio foi envelhecendo. Algumas partes foram então substituídas. Chegou um momento em que todas as partes foram substituídas e não mais restava nada do navio de Teseu original. A questão que é levantada é: ainda se trata do mesmo navio? Thomas Hobbes, séculos depois, imaginou mais uma possibilidade que tornaria toda a questão ainda mais confusa. Imaginemos que todas as partes que foram sendo substituídas, com o tempo foram armazenadas em um museu. Depois de todas as peças serem trocadas, alguém junta todas as antigas e molda um navio a partir delas. Qual dos dois navios é o navio de Teseu? Seria possível que ambos fossem ele? Diversas soluções foram propostas para a questão, com alguns autores afirmando que o navio consertado seria o de Teseu, outros afirmando que seria os das peças antigas. Alguns até mesmo desenvolveram respostas bastante sofisticadas, utilizando o conceito de objeto de 4 dimensões, com o navio de Teseu sendo um objeto único disperso por 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal que manteria sua identidade. Eu pessoalmente adoto uma solução não ortodoxa, que tenta mostrar que o problema é, na verdade, um pseudo-problema. Simplesmente entendo que um objeto é formado por todas as suas características. Consequentemente, quando uma dessas muda, já não estamos mais falando do mesmo objeto. No momento em que o navio se movesse, por exemplo, ou um segundo passasse e o navio estivesse em outro instante no tempo, uma característica sua teria mudado e não se trataria mais do mesmo navio. A ideia de que o objeto permanece sendo o mesmo, apesar das mudanças, é apenas uma ficção criada pelo nosso cérebro, por ser evolutivamente útil, já que um animal sem o conceito de permanência de objetos dificilmente sobreviveria na natureza. Essa tese, é claro, possui muitas consequências contraintuitivas, o que faz com que ela não seja aceita pela maioria dos filósofos. Por exemplo, ela também se aplica aos seres humanos. Logo, a cada momento que passa, nós não seríamos mais a mesma pessoa. Sendo esse o caso, como poderíamos ser responsáveis pelo que fizemos no passado? Acho que o conceito de responsabilidade pessoal, como o entendemos, ainda poderia ser mantido pelo direito. Por exemplo, já que se baseia em uma ficção de nossas mentes, que na maioria dos casos não gera confusões como no caso do navio de Teseu, mas, no fim das contas, não seria algo que existe de verdade, apenas uma invenção.
Há ainda várias outras consequências dessa tese, não aqui mencionadas por falta de tempo, mas que a maioria dos filósofos busca evitar. Mesmo assim, acho que é a mais correta, pois nenhuma outra parece ser capaz de provar que um dos navios seria o navio de Teseu, de verdade, sem adicionar premissas metafísicas que não podem ser testadas, como a essência de um barco ou algo do gênero.